Hoje vamos entrar em um capítulo lindo em que Deus fará justiça na vida de José. Depois de ter sido esquecido no calabouços pelo copeiro do rei, veremos que as mãos do Senhor nunca se apartou da vida de José. Só para constar, José aqui nesse capítulo está com 30 anos de idade, lembrando que quando os irmãos venderam para aquela caravana dos ismaelitas, ele tinha apenas 17 anos. Apenas um menino que, sendo mimado pelo pai, injustiçado pelos irmãos, passou pela rede de mentiras da esposa de Potifar, tinha tudo para ter se tornado um homem revoltado com todos e com Deus. Um homem amargurado, derrotado, violento, sanguinário, e nos níveis de tensão que ele passou, hoje ele sofreria de uma terrível depressão. Estaria trancafiado no cárcere sombrio de sua alma. Mas sabe o que vemos? Um homem cujo testemunho era lindo. Todos viam Deus em sua vida, inclusive Faraó. Então, vamos mergulhar nessa história que nos arranca da mornidão da nossa fé e nos faz crer em um Deus que está conosco em todos os processos e nos arranca do fundo do poço para nos colocar no palácio preparado por Ele. Após 2 anos que José havia interpretado o sonho do copeiro, Faraó também sonhou, e o seu sonho perturbou muito em seu coração. Faraó chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e disse ao rei o acontecido na prisão, e que José havia interpretado um sonho dos dois, do copeiro e do padeiro, e tudo o que ele disse aconteceu. Ele havia sido restaurado em sua posição e o copeiro enforcado. Faraó mandou então buscar imediatamente José, e José fez a barba e trocou de roupa e se apresentou. Faraó então disse a José: Eu sonhei e ninguém consegue interpretar os meus sonhos, e eu ouvi dizer que você é capaz de interpretá-lo para mim. Olha a humildade de José nesse momento. Outro, talvez com esta mesma oportunidade, frente a frente a Faraó, ele poderia ter pensado: chegou a minha vez. Agora vou mostrar as minhas habilidades e se encher todo, com seu orgulho. Porém, o que vemos é ele se esvaziando de si mesmo e lhe respondendo: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Por isso, fique em paz, você que está me ouvindo nesse momento. Nem tudo depende de você. Às vezes, só o que você precisa é entregar tudo nas mãos do nosso Deus, e Ele te conduzirá para o que for favorável. Sendo assim, Faraó conta os 2 sonhos que ele teve na mesma noite. Porém, José lhe diz que o significado dos 2 sonhos eram os mesmos, foram duplo por ter sido já determinado por Deus, e que ele iria se apressar em realizar. E que os sonhos significavam que 7 anos de fartura viria sobre a terra do Egito, e que depois viria 7 anos de muita fome em toda a terra. E que a fome que viria seria tão rigorosa que o tempo de fartura não seria lembrado mais na terra. Mas José não só interpretou os sonhos, como orientou que Faraó buscasse em seu reino alguém criterioso e sábio e que colocasse no comando, na frente do Egito. E agora virá os versículos mais profundos e marcantes da história de José. Ele carregou consigo não a marca da tristeza e da amargura, mas sim um testemunho lindo de fé e perseverança. E logo podemos ver que o Espírito de Deus estava sobre ele. Será que o que temos feito e falado mostra o Espírito de Deus na nossa vida? Será que a nossa conduta e o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras? Será que estamos sendo luz na vida das pessoas? Olha o que Faraó enxerga na vida do injustiçado José.
Não há, olha a fala dele, não há ninguém tão criterioso e tão sábio, e não há ninguém que está o Espírito Divino quanto você, José. Ele consegue enxergar um homem sensato, inteligente, equilibrado. Ele realmente viu reunido em um único homem todos os frutos do Espírito, e lhe dá o comando do palácio e de todo o seu povo em suas mãos. Entregou toda a autoridade do Egito para ele, e todo o povo irá e teria que obedecê-lo. Somente referente ao trono, eu serei maior que você, José. Entregou a ele o seu anel-selo, colocou no seu dedo, colocou em seu pescoço uma corrente de ouro e o vestiu de linho fino. Eu vejo que nas mãos de Deus até os fracassados mais completos se tornam esplêndidas vitórias. E ele sai dali, em cima de uma carruagem real, e os arautos iam à sua frente gritando: abram os caminhos. O Egito tinha um faraó, mas a partir de agora a última palavra seria de um governador hebreu. Aqui eu tiro mais uma reflexão. José desenvolveu sua fé em meios aos pagãos. Estrategicamente, Deus providenciou meios, por vezes, muito estranhos, para conduzi-lo ao Egito. Podemos dizer que não é na igreja que a nossa fé se desenvolve, e sim no dia a dia, na nossa rotina diária, dentro da nossa casa, em que desafia a nossa fé. Principalmente quando aparece uma doença, quando acontece tantas coisas que não estamos esperando acontecer. Quando perdemos alguém que amamos, aí sim nossa fé é provada. A igreja é um lugar onde estamos em adoração com os nossos irmãos. Fora dela é onde nossa fé se desenvolve. Precisamos investir em um relacionamento diário com Deus, através da leitura da palavra, através da oração e da comunhão com todos. E depois de tudo isso, o seu nome foi trocado por Zafenat Paneia, que significa aquele que sustenta a vida. E para completar as honrarias, deu por esposa por nome de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Porém, você não vê José descansando, pelo contrário, ele partiu em seguida para percorrer todo o Egito. E aí começa os 7 anos de fartura. E a terra produziu demais, e foi fazendo aquilo que ele havia orientado a Faraó. Ele recolhia todo o excedente dos 7 anos de fartura e ia armazenando nas cidades. Assim ele estocou muito trigo, e em cada cidade ele armazenava toda a lavoura das redondezas. Antes da fome, Azenate, sua esposa, deu-lhe 2 filhos. O primeiro filho lhe deu o nome de Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento da casa do meu pai. O segundo ele deu o nome de Efraim, que quer dizer fruto em dobro, e disse: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Outra aplicação que entrego ao meu e ao teu coração. Deus pode fazer você prosperar onde você estiver. Aonde você estiver sendo humilhada, deixado para trás, esquecida e injustiçada. Deus pode fazer você prosperar aí. Basta você crer. Naquilo que você não vê, basta você exercitar a sua fé. Essa história me impulsiona a crer que Deus está no comando de tudo e que Ele jamais perde o controle. E aí os 7 anos de fome chegou. Houve fome em toda a terra, porém no Egito havia fartura de alimento. E a fome se espalhou também para todo o Egito, e também por toda a terra, por todo o mundo. E Faraó respondeu: dirijam-se a José e façam o que ele disser. E assim vinha gente de todo lado para comprar mantimentos. No capítulo 42, veremos que a fome também chegou a Canaã. E Jacó ficou sabendo que no Egito havia trigo e deu ordem aos seus filhos: desçam ao Egito e comprem trigo para nós. Só não deixou ir Benjamim, irmão de José, temendo que algum mal poderia lhe acontecer. Agora imagina você, José era o governador e era ele quem vendia trigo a todo o povo. Imagina os irmãos chegando e se curvando o rosto em terra quando viu a José, porém não o reconheceu. Mas José o reconheceu
e na hora ele lembrou do sonho que ele teve, quando ele era jovenzinho lá na casa de seu pai, dos irmãos se curvando a ele. Ele se emocionou, mas não deixou ser reconhecido. José fingia não entender a língua hebraica e tinha um intérprete, mas ele entendia tudo o que os irmãos cochichavam. José os acusou de ser espiões e que só acreditaria que isso não seria possível se eles deixassem um dos irmãos ali preso e trouxesse o irmão mais novo que eles contaram que tinham, e só assim ele acreditaria que eles não estavam mentindo. E naquela hora passou um filme na cabeça deles, do que eles fizeram ao seu irmão José, e eles diziam uns aos outros: certamente pesa sobre nós o sangue inocente de José. Nos pesa sobre nós a culpa do que fizemos ao nosso irmão. Vimos ele angustiado, sofrendo e não lhe demos ouvido. Por isso está caindo sobre nós toda essa angústia e estamos aqui pagando por tudo. Eles não sabiam e nem desconfiavam que quem estava ali e entendendo tudo o que eles estavam falando era o seu irmão José. José saiu e chorou muito, mas eles precisavam ter a certeza que seus irmãos estavam arrependidos, e prendeu Simão para que eles voltassem e buscassem Benjamim. E eles não sabiam que José havia colocado nos sacos de mantimentos todo o dinheiro de volta. Quando no meio do caminho eles viram o ocorrido, foram tomados de grande pavor, porque eles pensavam: o que Deus tem feito conosco? Eles agora, além de sermos acusados de ser espiões, seremos acusados de ladrões. Chegaram em casa, em Canaã, e contaram tudo a Jacó. E Jacó sentiu um pavor muito grande, porque para ele José havia morrido, Simeão agora preso, e agora querem levar Benjamim? Para Jacó isso era inadmissível. Ele não imaginava ficar sem o seu filho caçula, filho de sua esposa amada Raquel. Rúben, aquele que não aceitou desde o princípio da armadilha contra José, disse ao pai dele: fique tranquilo, meu pai, dou a minha vida em troca de Benjamim. Trarei Benjamim com vida, mas a princípio era muito difícil para Jacó aceitar. E ele, assim, no capítulo se encerra com ele negando a partida do filho. José foi fiel a Deus na época das vacas gordas e agora seria fiel a Deus na época das vacas magras. Ele podia vingar-se nesse momento de todos os que lhe causaram injustiça. Deus usou o próprio José para despertar a consciência dos irmãos que estava amortecida pelo pecado. Veremos aqui uma transformação de caráter e a retratação de todos os seus irmãos. Só Deus pode tirar do fundo do poço para exaltar aquele que foi fiel. Quantas vezes é necessário que Deus derrube nossa arrogância, nosso orgulho, nossos traços de caráter para reconstruir uma nova história.